Boa tarde, professor. Eu separei 3 artigos. O primeiro, ele vai falar referente aos benefícios do levantamento de peso olímpico. É um artigo de opinião. Foi publicado na Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício. Nesse artigo, ele vai falar sobre o levantamento de peso, né, que é o LPO, e que ele é uma das modalidades mais antigas dos Jogos Olímpicos, né? E aí ele tem, na verdade, várias pessoas, vários profissionais da saúde que ainda têm uma aversão ao levantamento de peso, porque eles são considerados altamente lesivos, né? Então, aí eles quiseram mostrar nesse artigo que, tipo, eles caracterizaram e colocaram observações referente ao levantamento de peso que para diminuir, na verdade, né, essa aversão. Então, aí eles só mostram aí vários tipos de benefícios desse tipo de exercício para aí sim mostrar para esse público ou tentar diminuir a aversão, né? Eles falam que ele pode ser um dos mais antigos, né? Mas eles vêm aumentando sua procura, né? O seu uso mais agora na era moderna, que o mais utilizado aí no CrossFit, né? Eles falam que ele é bem difundido em diversas modalidades e vários tipos de desempenho, né? Então, ele vem sido incrementado ao longo dos anos. E aí eles falam que ele possui um padrão, e esse padrão, ele tem tipo de vários esportes, como levantamento de peso, na musculação entra algum tipo de levantamento também de peso, e no CrossFit também é considerado como um levantamento de peso, mas aí não é o olímpico, né? Eles também caracterizam que são com alta intensidade, né? E com a máxima intenção de velocidade. Então, eles caracterizam que as pessoas têm que ter, sim, um aumento do peso nesse esporte, tá? A taxa de força e potência mecânica, elas proporcionam um aumento crônico, né? Na produção da força. Então, ele caracteriza como um uso de força, o principal uso é a força. Esse esporte, ele tem um treinamento positivo, né? Então, ele tem um aumento aí gradativo nas suas características. Também pode ser incluído aí no processo de reabilitação e por isso que eles caracterizam, às vezes, por conta da quantidade de peso utilizado, eles caracterizam ele como altamente lesivo. Então, aí, aqui eles quiseram mostrar, na verdade, a prática para não ter esse tipo de aversão a esse esporte, tá? Aqui ele caracteriza um pouco a parte da competição no levantamento de peso, então eles mostram como é disputado em categoria masculina e feminina, que pode ter juvenil, adulto, infanto juvenil e até o infantil, e o objetivo é levantar o peso do chão até a cabeça, né, acima da cabeça, e tendo os braços com a maior extensão. Então, eles querem passar o movimento sempre acima da cabeça, estendendo o braço totalmente. Isso aí também pode ser o movimento de arranco e arremesso, que aí seria o levantamento de peso como o clean jerk, né? O arranco, que é o snatch, ele começa do chão e passa acima da cabeça, terminando num agachamento. Então, ele separa as fases, né? A puxada, a transição para a puxada novamente, a finalização da segunda puxada, extensão, encaixe e a recuperação. Então, ele caracteriza o movimento em si completo nas fases dele, né? Aí, aqui com a segurança, eles sempre citam que a prescrição de exercícios de LPO tem um preconceito por ele ser especulado de ser altamente lesivo. Então, eles citam também aqui que não há evidências científicas que comprovam que esse exercício é mais lesivo do que os outros, como o futebol americano, o basquete e a ginástica, porque, querendo ou não, todos eles desenvolvem um uso do corpo mais caracterizado na força. Então, não quer dizer que o LPO é mais lesivo do que os outros, né? As lesões, elas são decorrentes do treinamento
e elas são similares aos outros esportes, então não quer dizer que só o LPO é um movimento lesivo, tá? Então os outros esportes também têm essa característica. E as lesões se concentram na maioria das vezes nas costas, joelhos e ombros, e sempre é com torções ou tendinites, então não chega a ser uma lesão, uma fratura absurda, é sempre uma lesão base, né? Aquela lesão que ocorre às vezes em prol de má execução, carga excessiva, então é sempre o que pode ocorrer aí em qualquer tipo de esporte, não necessariamente no LPO. O índice de taxa de lesão, né, nos praticantes é de 0,00013 por hora de prática. Então, eles são inferiores a esportes como o rugby e o futebol. Então, ele acaba sendo menor aí do que esses outros tipos de esporte, né? Aí, referente a crianças e idosos, eles indicam que aí haja um uso, né, desse tipo de público, porque ele não é considerado lesivo, altamente lesivo, dessa forma que as aversões são aparecidas aí no meio. E ele fala aqui a respeito, deixa eu verificar, do sistema cardiovascular, né? No sistema cardiovascular, os efeitos, eles podem proporcionar benefícios, né? Aumenta a resistência vascular, estimula a hipertrofia, né? E a adaptação é decorrente do aumento da espessura da parede do miocárdio. E então, quanto mais peso eles acabam levantando, né? As miofibrilas acabam diminuindo com o estresse da parede ventricular e a pressão sistólica. Aí ele cita vários tipos de valores do VO2 máximo e as adaptações que aí no caso ocorrem conforme o atleta ele usa mais peso, né? E aí ele cita também as adaptações neuromusculares. Em treinamento de LPO, eles acabam tendo umas adaptações positivas no sistema muscular. Então, ocorre pelo uso a mais aí da intensidade do treinamento, né? Então, eles acabam tendo mais ativação da fibra tipo 2, que são as fibras rápidas, né? E aí, no caso do desempenho dos outros esportes, eles acabam tendo mais ativação da fibra tipo 2 do que os outros esportes que são aí de longa duração. E ele cita vários tipos de adaptações neuromusculares, e aqui no emagrecimento também, ele cita, né, que como correr, andar, pular corda, remar, e entre outros esportes mais populares, há redução de massa gorda do percentual de gordura. Então, já o aumento da massa muscular, ele vem do treinamento de força. E no treinamento de LPO, ele pode ser uma alternativa interessante, porque ele incrementa a massa muscular, né? Como ocorre o aumento da taxa metabólica de repouso, acelera o metabolismo, que é o que faz ocorrer o emagrecimento, né? Aí o aumento do oxigênio, né, após o exercício, que é o EPOC, ele acaba tendo os fatores como intensidade, volume, manipulação de pausa, né, que é a densidade, acaba aí aumentando a massa muscular e diminuindo o peso do atleta. Aí na conclusão, ele prescreve que qualquer exercício, né, deve ser baseado na prescrição com evidência científica, então os resultados são considerados que podem concluir que os exercícios de LPO são totalmente seguros quando bem aplicados. Então, ele pode ser recomendado por diversas populações com diferentes objetivos. Então, aqui o treinamento é sempre preferencialmente com acompanhamento do profissional qualificado. Isso como todos os outros, né? Então, aí, finalizando esse artigo, eles informam que qualquer prescrição de exercício, independentemente ela sendo de alta intensidade ou não, então aí sempre com a prescrição de um acompanhamento de um profissional, prescrevendo conforme a individualidade biológica. Então não adianta a gente querer falar que o LPO é um movimento altamente lesivo. Concordo que ele sendo altamente lesivo, se a pessoa for utilizar ele aí de forma inadequada ou até mesmo aí de forma que ele não tenha um acompanhamento. Isso eu concordo plenamente, né? Mas todo movimento, todo exercício usado, todo exercício executado, sempre com o acompanhamento de um profissional e sempre com a prescrição adequada para cada indivíduo, né? Acho que no começo eu esqueci de falar
quando ele foi publicado. Então, foi em junho de 2017, aqui pela Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício em São Paulo. Tá aqui nessa data. E eu acho que é mais ou menos isso. É mais por querer tirar da mente mesmo a aversão que as pessoas têm referente a esse tipo de treinamento, né? E acaba retirando mesmo, porque todo esporte praticado com mais segurança e mais técnica acaba sendo bem melhor, né? Bem melhor executado e com resultados mais positivos. Eu acho que é isso, é mais um artigo de opinião mesmo.